Olá, pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa segunda aula de português da semana, não é, sexto ano? Vamos falar um pouquinho, né? Vamos relembrar um pouquinho, né? Artigo, certo? Eu vou abrir aqui um slide, vou relembrar um pouquinho o artigo, depois nós vamos para uma atividade, certo? Sobre linguagem do texto. E me acompanhem, por favor, galerinha. Vamos lá. Vamos abrir aqui para ficar bonitinho. Bom, artigo definido e indefinido, né? Vamos dar uma revisada. Eu sei que vocês ainda lembram que vocês são demais, são muito inteligentes, mas não custa lembrar um pouquinho, né? Vamos relembrar, né? Artigo. Para que serve o artigo, professora? Para que será? Para que será? Vamos ver? Vamos lá, todos juntos, ok? O artigo é um termo que acompanha o substantivo, com a função de determiná-lo ou indeterminá-lo, né, gente? Indicando também o gênero, masculino e feminino, e o número singular ou plural. De acordo com a subdivisão dos artigos, temos artigos definidos, né? São aqueles usados para indicar seres determinados, expressos de forma individual, e são representados por o, a, os, as, certo? Exemplos. A funcionária se veste muito bem. Vocês viram aí o artigo definido, né? A, no singular, e no feminino. As funcionárias se vestem muito bem. Artigo feminino, as, né? Plural. Agora vamos para outra frase. O diretor parabenizou a todos. O, né? Artigo masculino singular. Agora vamos para outra frase. Os diretores parabenizaram a todos. Os, né? Artigo definido masculino plural, certo? Agora vamos para os artigos indefinidos. Mas antes dos indefinidos, deixa eu dar uma explicaçãozinha aqui sobre o artigo definido. Gente, quando a gente fala assim, a funcionária se veste muito bem, a gente sabe qual é exatamente a funcionária que se veste bem. Porque o artigo ele é definido, então ele define a pessoa que o artigo corresponde, ou seja, aqui o artigo está qualificando, está caracterizando, certo? Já o indefinido, não. E agora vocês vão ver por quê. Artigos indefinidos são aqueles usados para indicar seres de modo vago, impreciso, e são representados por um, uma, uns, umas. Vamos lá para os exemplos, né? Uma aluna se sobressaiu entre as demais. Uma aluna, então pode ser qualquer aluna, não tem uma aluna específica. Quando a gente diz uma aluna, é qualquer aluna, pode ser qualquer aluna da escola, né, se sobressaiu entre as demais. Umas alunas se sobressaíram entre as demais, então são umas alunas, são várias alunas, né, se sobressaíram, mas a gente não sabe quem é que são as alunas, certo? Um participante entregou os prêmios aos vencedores. Então, mesma coisa, nós não sabemos quem é esse participante, sabemos que ele entregou os prêmios aos vencedores. Uns participantes entregaram os prêmios aos vencedores, né? Então, alguns participantes, né? Uns participantes, alguns que a gente não sabe quem são também, certo? Vendo o quê? Aqui no primeiro exemplo, né? Artigo indefinido feminino singular, umas, artigo indefinido feminino plural, artigo indefinido masculino singular, uns, artigo indefinido masculino plural. Certo, gente? Então, agora, nós vamos para a atividade de linguagem do texto. Vamos fazer da questão 1 a 4 aqui na página 123, certo, gente? E outra coisa, eu não vou voltar ao texto que nós vimos na aula passada, porque a gente vai trabalhar com trechos dele aqui na aula hoje, certo? A linguagem do texto, página 123, vai trabalhar apenas com trechos do texto, certo? Mas, caso vocês queiram, voltem na leitura do texto, não há problema nenhum. Eu só não vou voltar para, no caso, porque eu vou trabalhar com trechos específicos, certo? E vamos aqui, né? Linguagem do texto, página 123, me acompanhem, por favor, galerinha. Releia os trechos a seguir, em que aparecem as palavras cativar e rito. Localize-as em um dicionário e escreva o significado que elas apresentam no texto. Ou seja, nós vamos ler aqui os trechos e vocês vão procurar no dicionário
o significado, né, de cativas e de rito que elas têm aqui dentro desse texto. Lembrando que o dicionário ele traz vários significados, então você vai pegar qual deles é que se encaixa dentro desse contexto da frase, certo? Então vamos à leitura dos trechos. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. O outro trecho agora. Que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que o dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Ou melhor, é o dia maravilhoso. Então, é um dia específico, né? A quinta-feira, né? É o dia maravilhoso. 2. Relê um trecho da narrativa em que a raposa explica ao pequeno príncipe o que é cativar. Lembre-se do que estudou a respeito do uso dos artigos definidos e indefinidos e responda as questões a seguir. Tu não és ainda, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. O que foi que ele quis dizer aí? Lembre-se aqui que o que foi que aconteceu nesse trecho. Ele usou o artigo indefinido. Então, na cabeça da raposa, né, o menino seria qualquer menino. Por quê? Porque ele ainda não tinha cativado, né? Assim como também a raposa seria qualquer raposa para o menino, porque ela também não tinha cativado o menino, certo? Então, o que é que acontece? O artigo indefinido, o nome já está dizendo, ele não diz exatamente quem é a pessoa que ele está se referindo, certo? O que acontece com o artigo definido, né? Quando a gente diz o garoto, a gente sabe exatamente a que garoto a gente está nos referindo, né? Que nós estamos nos referindo. Agora, quando a gente diz um garoto, pode ser qualquer garoto. Então, aqui, uma raposa poderia ser qualquer raposa, né? E um garoto poderia ser qualquer garoto. E vamos à questão, né? Letra A. Que artigos foram usados para indicar que a raposa e o garoto ainda não se diferenciavam de outros seres da sua espécie, raposa e garoto, né? Como a explicação foi dada agora e também durante o slide, dá para responder tranquilamente essa questão, certo? Até porque vocês são muito inteligentes, que eu sei disso, tenho certeza, certo? Letra B. Porque nesse momento da narrativa, tanto o menino como a raposa ainda não se diferenciavam um para o outro? Por que será? Lembre-se do uso do artigo definido e do uso do artigo indefinido, né? A gente sabe que quando o artigo é definido, a gente sabe exatamente quem é a pessoa direitinho, né? A gente sabe exatamente a quem é que aquele artigo está se referindo. Agora, quando a gente diz um garoto, uma raposa, não sabemos a quem é que ele está se referindo, certo? C. Releia a continuação da fala da raposa. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti única no mundo. Então, será para o príncipezinho a raposa e para a raposa será o príncipezinho. Por quê? Porque eles já vão estar, no caso, cativados, não é? Eles se cativaram, o príncipe cativou a raposa e a raposa cativou o príncipe. Então, eles aumentaram a questão da importância de um com o outro, né? Aconteceu a amizade, eles ganharam confiança um no outro. Por isso que aí o que é que acontece? Nessa situação, o artigo passa a ser definido. Por quê? Porque a gente sabe que se trata, que a raposa está tratando do príncipe e que o príncipe também está tratando da raposa. Certo? Esse trecho confirma as respostas que você deu anteriormente. De que maneira? Aí você vai dizer aqui se sim ou se não, e vai dar justificativa por quê? Porque vocês já sabem o que eu vou dizer aqui, né? Sim e não, não são respostas, tem que ter uma justificativa. Combinado, né? E vamos para a terceira questão. A raposa valoriza o silêncio nos primeiros encontros entre amigos e justifica seu ponto de vista com a afirmação: a linguagem é fonte de mal-entendidos. O que você entendeu dessa afirmação da raposa? Será que as pessoas falam muita besteira? Ele preferiu o quê? Ele preferiu que eles fossem se aproximando aos poucos, sem um dizer nada ao outro, usando somente a linguagem do olhar, a linguagem da aproximação,
Hein, gente? Será? Então, o que você entendeu dessa afirmação da raposa? Aí põe aí, ok? 4. Em outro momento, o mesmo personagem afirma: descobrirei o preço da felicidade. Indique a alternativa que apresenta o significado da palavra preço no contexto em que ocorre na fala da raposa. Letra A, custo em sacrifício, esforço. B, quantidade monetária que se atribui à troca por um bem ou serviço. C, relação de troca de um bem por outro. Ou seja, a palavra preço, vocês vão ver dentro desse contexto da frase se é a alternativa A, B ou C, né, que se encaixa exatamente nesse contexto da frase aqui. Que frase é essa? Descobrirei o preço da felicidade, certo? E nós vamos acabando por aqui nossa segunda aula de português, mas tem outra aula, não acabou assim também não, viu, gente? Tem uma outra aula essa semana ainda, vocês não se livraram de mim ainda, certo? Então, galerinha, como sempre digo, certo? É preciso que ainda continuemos nos cuidando, né? Máscara e álcool em gel nunca é demais, certo? E vamos para a nossa despedida virtual. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.